A paz do Senhor, meus irmãos. Vou ler um texto bíblico que se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, e alguns versículos de muito importante, a partir do versículo 1 que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu? Quem é aquele que diz tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinas. Com meu ouvido, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso abobino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, apesar de toda aquela fé que ele tinha, como no capítulo 19, versículo 25, 26, que ele disse: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumido a minha pele e ainda na minha carne verei a Deus. Apesar dessa fé toda, Jó conhecia Jesus de apenas ouvir falar. Mas no dia que Jó teve um encontro real e pessoal com Jesus, mudou plenamente a sua visão a respeito de Deus. Então, conhecer Jesus apenas de ouvir falar era o que Jó fazia. Mas quando ele conheceu a Jesus, mudou totalmente a sua visão acerca das coisas de Deus, acerca de quem era Deus e como Deus procedia. Por que eu quero falar isso? Porque estamos vivendo numa época muito perigosa. E começamos a perceber que muitos daqueles que pregam o Evangelho, muitos daqueles que louvam, que dirigem, que são pastores, que são presbíteros, que são diácono, apóstolo, nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Mas nunca tiveram este encontro que muda, que dá a visão ao homem de Deus e à mulher de Deus. Porque eu não posso compreender, e não posso conceber, não posso entender como um homem de Deus, que se diz homem de Deus, apoia o sistema socialista. Célula satânica. O socialismo é um sistema satânico. Junto com o comunismo, pastores comunistas. Eu não sei se é ignorância. Eu não sei o que é. Vamos dar um exemplo? Dá um pulinho na China e vê como é o evangelho na China. Dá um pulinho na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, vê como é o evangelho lá. Eu não falo pulinho pessoal, eu falo que você faça deste pulo em sentido de conhecimento, dê uma gulgada, dê um nado raso, não precisa ser um nado profundo. Veja o que acontece na China com o evangelho. Igrejas sendo queimadas. Veja o que aconteceu em Cuba, quando Fidel Castro assumiu o governo que mandou matar até os macumbeiros. Ah, Juraci, mas são cidades pequenas. Cidades pequenas são células. Você que estudou biologia, você sabe. As células do corpo humano, várias células formam um órgão. Um órgão ele é formado por várias células. E todos os órgãos do corpo humano formam um sistema, que é o corpo humano. Então, as prefeituras são pequenos órgãos de um corpo maior. De um corpo maior. E são dezenas desses órgãos que vai formar um sistema. Um cristão que se diz cristão genuíno, que apoia o comunismo, que apoia o socialismo, ele nunca se encontrou com Jesus. Porque são as células que são as cidades, as células
que formam o comunismo são como as células cancerígenas. Precisa ser combatida. Porque várias dessas células vai formar um órgão que posteriormente forma um sistema. Um sistema. Então, que encontro real você já esteve com Cristo? Como é que você apoia um sistema que, quando ele conseguir o verdadeiro objetivo, vai fechar as igrejas? Vai prender os cristãos? E quando eu falo cristão aqui, não estou falando do evangélico apenas. Estou falando de todos aqueles que creem em Cristo, todos os católicos. É assim que o comunismo faz. É assim que o socialismo faz. Eu, Juraci Silva da Nóbrega, aqui do Macedo Costa, Bahia, eu teria vergonha de dizer que sou cristão se eu apoio o socialismo e se eu apoio o comunismo. Porque todos esses dois sistemas se encontram em um mesmo objetivo, se convergem no mesmo objetivo, que é destruir a igreja de Cristo. Esse mesmo sistema é aquele mesmo sistema que tentou no Brasil recentemente aprovar a ideologia de gênero, e você está votando nesse grupo? Ideologia de gênero, de igualdade. Que cristão é você mesmo? Qual é o verdadeiro sentido da tua fé? Quer dizer que 100 telhas, 200 telhas, uma receita médica, a luz, você está vendendo o seu voto. Você está vendendo o seu voto. Você não está votando. Bote Jesus acima de todas as coisas. Seu verdadeiro objetivo, cuidado, para que você não esteja contribuindo para o sofrimento da igreja de Cristo. E com certeza não ficará impune. Você que apoia o sistema socialista, você que é cristão, que apoia o sistema socialista, que apoia o sistema comunista, pode ter certeza absoluta que você não vai ficar impune. Deus vai cobrar de você piamente. Você está tanto tempo na igreja, mas você estava como Jó, pior do que Jó. Que Jó pelo menos tinha uma outra visão antes de se encontrar com Cristo e só melhorou essa visão. Você só conhece Jesus de ouvir falar. Tenho certeza que você nunca teve um encontro real e pessoal com Jesus. Porque quem tem encontro real e pessoal com Jesus, a Bíblia diz que ele tem a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo não converge para que o inimigo destrua a igreja de Cristo. Essa é a minha posição. Se você não gostou, leia a Bíblia. Se você não gostou, analise o que é o socialismo, o que é que acontece com a igreja de Cristo, com o católico, com todos no socialismo. Vai, dê uma análise, faça uma análise. Depois você venha dizer que eu estou errado.